Olá pessoal, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a lição de número 2 da nossa nova revista, O Cuidado de Deus com o Corpo de Cristo. Nós já tivemos aquela nossa aula presencial no primeiro domingo do mês de maio e agora nós estamos enviando a vocês a segunda aula. A segunda aula tem o título Ação de Graças pela Igreja de Corinto. Nós vamos começar lendo o texto do dia e a síntese. O texto do dia diz: Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, capítulo 1, versículo 4. Neste primeiro versículo nós vemos que Paulo está dando graça pela graça. Reconhecendo a graça de Deus na igreja de Corinto, ele dava graças a Deus pela graça de Deus sobre ele. Já é um ensinamento para nós que nós devemos dar graças a Deus por sua graça. E a síntese da nossa lição diz: a oração de Paulo em favor dos coríntios era uma forma de revelar seu amor a eles. Então a oração é uma expressão de amor. A oração revela amor. Então nós precisamos pensar nas pessoas que nós amamos e se nós temos realmente orado por elas, colocado elas na presença de Deus em nossas orações. Isso é uma expressão de amor. E que nós possamos alcançar outras pessoas também com essa expressão de amor, orando até por pessoas distantes, por pessoas desconhecidas. E agora então nós leremos a leitura bíblica, o texto bíblico, que diz o seguinte: 1 Coríntios 3, versículo 1 a 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Na continuidade, nós lemos 1 Coríntios 6, versículo 16 ao 20. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aqui ele já começa a fazer algumas orientações, algumas repreensões ao povo da igreja de Corinto. Mas a verdade é que ele começa a sua carta com saudações bastante sábias. Ele é um líder fraterno e um líder grato. Quando ele faz a sua comunicação com a igreja de Corinto, o amor que ele tem pela igreja aparece muito mais forte do que a sua insatisfação com os erros que eles estão cometendo naquele momento. No item 1, que tem o título Saudações de Paulo à Igreja e que se baseiam no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, Saulo se apresenta e justifica o seu chamado. Ele começa dizendo que ele não trabalhava sozinho. Trabalhava com ele Sóstenes. Esse Sóstenes, ele era chefe da sinagoga na cidade de Corinto e ele se converteu ao evangelho. E por causa disso, ele foi espancado pelos judeus porque ele estava defendendo a Paulo. Ele foi espancado no tribunal romano por denúncia dos judeus e ele foi então uma amizade verdadeira que Paulo conquistou através do evangelho na cidade de Corinto. E ele então não trabalhava sozinho, Sóstenes ajudava ele no trabalho dele. Outra coisa que ele destaca é que a origem do seu chamado é uma origem divina. Isso está relatado também em Romanos, no capítulo 1, no versículo 1, quando ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Algo bem marcante é que ele não foi chamado por homens, mas chamado pelo próprio Deus. Separado para o evangelho de Deus, não por homens,
mas por Deus. Ele enfatiza isso, que ele é um chamado por Deus e para servir. No item 1.2 diz reconhecimento do chamado de seus leitores. Paulo, ele tinha um jeito próprio de lidar com as igrejas, de se comunicar com as igrejas. E esse jeito próprio era um jeito muito pedagógico, ou seja, com uma maneira de ensinar muito própria. Uma maneira de ensinar carinhosa e pastoral. Ele era carinhoso, ele ressaltava os pontos positivos, mas ele não deixava, ele não se furtava de dar as informações necessárias para a melhoria da vida espiritual da igreja de Corinto. E nós vemos em tudo que ele escreveu que ele sempre ressaltava primeiro o lado positivo, para depois trazer a repreensão. As suas palavras, aquilo que ele escreveu para a igreja de Corinto, serviu sim para a igreja de Corinto, que foram os seus primeiros destinatários, mas as suas palavras também são muito atuais e servem para a igreja contemporânea, servem para a nossa vida, servem para a nossa igreja. Paulo, ele destaca então a ação divina na vida da igreja. Assim como foi Deus que chamou ele, que o designou ao ministério, Deus também chama a igreja de Corinto e chama a nossa vida. E ele tem uma ação na vida de Paulo, teve uma ação na vida de Paulo, teve uma ação na vida da igreja de Corinto e ele tem uma ação em nossas vidas. Deus tem uma ação divina na minha vida e na sua vida. E nós precisamos enxergar essa ação, valorizar essa ação e permitir que essa ação se expanda ainda mais em todas as áreas do nosso ser. Na igreja de Corinto, ele ressalta que existiam lá membros santificados, chamados para servir na igreja de Deus. E ele está ali reforçando esta verdade. Ainda que estejam um pouco afastados do seu chamado, do seu potencial em Deus, mas eles foram chamados para isso. Eles precisam voltar a compreender isso. O item 1.3 diz, a saudação fraternal de Paulo. Paulo começa desejando graça. E essa graça tem um grande significado, não apenas para nós, mas exemplificando na própria vida de Paulo. A graça aqui relatada é a livre dádiva de Deus em Cristo. É o livre presente que Deus nos dá em Cristo Jesus. Sem merecermos, sem termos nenhuma razão, nenhuma característica que justifique essa graça. E ele então deseja graça, deseja que as pessoas aproveitem esta livre dádiva de Deus em Cristo Jesus. E Paulo, ele exemplifica o efeito da graça de Deus em nossa vida, como também o efeito da graça de Deus na vida dele. Paulo sabia qual era o efeito da graça de Deus na vida dele. Ele não merecia, ele era perseguidor, ele era um pecador, assim como nós também, mas a livre dádiva, o presente livre, independente de nós, veio para nós e veio também para Paulo, assim como para a igreja de Corinto. Agora vamos pensar um pouco, qual é o efeito da graça de Deus na nossa vida, na minha vida e na sua vida? Quantas coisas são derivadas da graça de Deus sobre a nossa vida? Que efeito a graça de Deus tem na tua vida? Então nós precisamos sempre lembrar da graça de Deus sobre nós, né? O fato de termos Jesus, de podermos ter tido a abertura dos nossos olhos espirituais e entendermos que Deus é Deus, que Jesus é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Senhor. Podermos ouvir a sua palavra e essa palavra fazer sentido em nossa vida, isso tudo é só pela graça de Deus. E aquilo que nós vivemos no dia a dia, a sua proteção, a sua companhia, é somente pela graça de Deus. Aquilo que nós conquistamos na nossa vida, no âmbito material, no âmbito familiar, enfim, é somente pela graça de Deus em nossa vida. Então, os efeitos da graça em nossa vida são muitos e nós precisamos meditar e valorizar os efeitos da graça de Deus sobre nós, sobre os nossos descendentes, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja local, enfim. Paulo, ele sabia da importância da graça, tanto é verdade que quando ele orienta a Timóteo, ele escreve em 2 Timóteo 2:1, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, nós precisamos nos fortificar na graça, meditando nela, reconhecendo ela todos os dias. Ele também deseja paz.
E essa paz que é mais do que a ausência de lutas, de dificuldades. Essa paz que é a prosperidade integral do ser humano. Então, eu vou ser próspero, eu vou ser promissor, eu vou ser abençoado em todas as áreas da minha vida. Ainda que eu passe por dificuldades, ainda que existam lutas, ainda que existam tempos de batalhas, nós temos paz. Ainda que haja um caos ao nosso redor, há dentro de nós uma paz, independente das dificuldades, e essa paz também vem da graça e da presença de Jesus em nossas vidas. O item 2, Paulo dá graças pela obra de Cristo na vida dos coríntios. 2.1, Paulo era grato pela conversão dos coríntios. Nós precisamos ser gratos pela nossa própria conversão, pela conversão das pessoas da nossa família, pela conversão das pessoas que frequentam nossa igreja, pela conversão de pessoas em todo o planeta Terra. Sermos gratos pela conversão. Ainda que haja em todos nós muitas coisas a serem galgadas, a serem conquistadas na nossa vida espiritual, nós precisamos dar graça pela conversão. Ações de graças pela obra de Cristo na vida das pessoas. Paulo demonstra ação de graça pela vida dos leitores que estariam lendo a carta que ele está escrevendo. E, mais uma vez aqui é ressaltado que o hábito de orar pelas pessoas desenvolve o sentimento de empatia, desenvolve a possibilidade de nos colocarmos no lugar do outro e então sermos solidários. Paulo, ele ficou 18 meses na cidade de Corinto. E o grande desafio que ele tinha na cidade de Corinto era o estilo de vida daquela cidade. O grande desafio também para as pessoas da igreja era ter um modo de vida exemplar, porque a cidade tinha um modo de vida totalmente contrário a um modo de vida realmente exemplar. Apesar disso, apesar de Paulo saber disso, ele ressalta que aquela igreja estava sendo enriquecida na palavra. Havia um enriquecimento na palavra. Havia conhecimento de Deus através de experiências. E também havia testemunho de Cristo sendo confirmado na vida deles. Então, apesar das dificuldades, Deus estava agindo ali. E Paulo enxergava isso e fala disso. Nós precisamos falar entre nós justamente disso, que nós temos sido enriquecidos na palavra. Puxa vida, quantas oportunidades de aprender, de entender, de compreender, de reconhecer a veracidade da palavra de Deus e a atuação dela na nossa vida e no mundo nós temos. Nós temos sido, sim, ainda mais enriquecidos na palavra. E, se vivemos com Deus, temos, sim, cada dia mais conhecimento dele através das experiências que nós temos com ele. E também nós podemos ver uns nos outros, devemos buscar ver uns nos outros o testemunho de Cristo Jesus. A confirmação de que Deus é Deus na minha vida e na tua vida. O item 2.2, as palavras amáveis de Paulo. Paulo, então, ele prepara o coração dos leitores de sua carta para depois fazê-los ouvir e ler as suas preocupações, as suas reivindicações de melhoria. Ele entendia que aquelas pessoas estavam no início de sua caminhada cristã e por isso não tinham maturidade. E Paulo, na verdade, ele não queria que a salvação deles fosse comprometida, fosse prejudicada pelo modo como eles estavam vivendo, e também não queria que a salvação deles fosse comprometida pelo modo como ele estava falando. Então ele se mostra confiável inicialmente e tendo autoridade para chegar e dizer o que precisava ser mudado, transformado, deixado, né? Então, o que ele quis ressaltar muito é que a nossa atitude, a nossa conduta no presente pode comprometer o nosso futuro. Então a preocupação dele era com o futuro deles, justamente com o não comprometimento de sua salvação. O desejo de Paulo era simplesmente ensinar para acabar com os conflitos e comportamentos que não condiziam com a vida cristã. Ensinar para acabar com os conflitos e com os comportamentos que não condizem com a vida cristã. Que nós também possamos estar dispostos a aprender com esses ensinamentos que nos ajudam a acabar com conflitos
que nos ajudam a acabar com comportamentos que não condizem com a vida cristã. E que nós também sejamos as pessoas que vão propagar esses ensinos para acabar com conflitos e não fomentar conflitos, né? Propagar esses ensinos que vão ajudar a terminar com comportamentos que não condizem e não incentivar comportamentos que não condizem com a vida cristã. Item 2.3, a expectativa de Paulo estava alicerçada na fidelidade de Deus. Ele tinha toda essa expectativa, toda essa preocupação, toda essa esperança na igreja de Corinto, porque ele estava focado na fidelidade de Deus. E por isso ele chama a atenção que o Deus que deu, o Deus que deu a salvação a Corintos, aos coríntios, a igreja de Corinto, também era um Deus fiel para guardá-los até a segunda vinda de Cristo. Então Deus não nos salvou para nos abandonar no meio do caminho. Ele nos salvou para nos conduzir até o final, guardados debaixo de sua mão poderosa, até o final, até a vinda de Cristo. Paulo, então, nunca desistiu da igreja. Por mais falhas que existam, Deus também está sempre disposto a nos perdoar à medida que nós nos arrependemos e abandonamos o pecado. Paulo sabia disso e se portava e se comunicava com a igreja como quem sabia disso, como quem confiava, não na capacidade humana, mas na capacidade divina de nos regenerar, de nos trazer para Ele e de não desistir de nós. E o Senhor, então, justamente, é aquele que tem prazer em ajudar nesse processo de santificação. Eu disse no processo, né? Jesus, ele já nos santificou, mas ainda existe um processo que dia após dia nós vamos sendo aperfeiçoados em sua presença. Mas se nós não vivemos em sua presença, esse aperfeiçoamento fica prejudicado, né? Então, por isso, Paulo, ele exorta a fidelidade ao Senhor, a fidelidade e ao arrependimento. O item 3 diz, uma igreja marcada pelos dons, os dons espirituais. Não faltava nenhum dom. Foi o que Paulo disse a eles, não lhes falta nenhum dom. A nós também não nos falta nada. Nós temos os nossos dons, nós temos as nossas habilidades, aquilo que Deus colocou em nossas mãos para realizarmos e nos capacitou para isso também. Deus estava cumprindo com as suas promessas ali, assim como Deus também cumpre com as suas promessas para conosco, né? Dons, irmãos, são presentes e merecidos de Deus. Nós não merecemos ter dom algum, mas Deus, pela sua misericórdia, Ele nos capacita, nos dando os seus dons. O 3.2, os dons espirituais não definem a nossa espiritualidade, mas então, não é por ter a presença de dons que isso faz de nós ou de qualquer igreja pessoas mais espirituais, mais poderosas do que as outras, porque como a gente acabou de dizer, dons são presentes que nós não merecemos. Nós não somos os bambambãs de nada porque temos este ou aquele dom. É Deus que na sua infinita bondade nos concede esse dom. Então as manifestações de dons nem sempre correspondem à espiritualidade e santidade. As manifestações de dons não são sinônimos de espiritualidade e de santidade. Paulo está evidenciando isso na carta aos Coríntios. A santidade, ela é evidenciada pelo fruto do Espírito, não pelos dons, mas pelo fruto do Espírito. E aí eu tinha deixado aqui para ler com vocês justamente o que é o fruto do Espírito que está no livro de Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 22. E eu convido você a abrir a sua Bíblia e ler comigo, então, Gálatas 5, a partir do 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, que se traduz alegria, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não nos tornemos vangloriosos, provocando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros.
Então essa palavra vai ao encontro da necessidade da igreja de Corinto e, quem sabe, com certeza também, ao encontro da nossa necessidade como igreja de Cristo no mundo de hoje. Não nos vangloriarmos, não invejarmos um ao outro por ter isso, ou por ter aquilo, por ser isso ou por ser aquilo, né? Mas que possamos viver no Espírito e andar no Espírito. E desenvolver na nossa vida, permitir que o Espírito de Deus frutifique em nossa vida, trazendo para nós amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, porque contra essas coisas não há lei. Crente espiritual evidencia o fruto do Espírito na sua vida. Não é por dons, mas pelo fruto do Espírito, ou seja, pelo amor, pela alegria, pela bondade, pela longanimidade, pela mansidão, pelo domínio próprio, né? Então é isso que nós precisamos almejar, e não dons. Item 3.3. Os dons são capacitação para o serviço. Então, se nós temos dons, não é para nos exibirmos com esse dom, não é para o nosso bem próprio, mas sim para o bem comum, para o bem comunitário, para o bem dos outros, para servir aos outros, né? Dons devem ser usados com base no amor. Fazer uso da humildade no uso dos dons. Não usá-los para projeção pessoal. Paulo dá graças pelos dons, mas adverte que eles devem ser usados para o bem comum. Para concluir, então, Paulo ele dá exemplo de como tratar assuntos delicados de forma positiva. Ele foi muito sábio em colocar as necessidades que a igreja tinha e exaltar os pontos positivos que ela também possuía. Paulo ele incentiva a fidelidade ao Senhor e demonstra e exemplifica que Ele é fiel a nós. Ele exemplifica a fidelidade do Senhor para conosco. Ele também declara que dons espirituais não são sinônimo de espiritualidade e que nós devemos buscar essa espiritualidade no desenvolvimento do fruto do Espírito. Concluindo então, o amor aparece mais forte do que a insatisfação. O que tem aparecido mais forte na nossa vida, o amor ou a insatisfação? Me caiu como uma luva essa frase. O amor aparece mais forte do que a insatisfação. Paulo não trabalhava sozinho e que nós também venhamos a aprender a trabalhar em equipe, a dividir tarefas. Isso é muito importante, isso é muito bíblico, né, desde o início. E nós precisamos compreender que somos chamados por Deus e isso é uma grande responsabilidade. E então nós não devemos nos preocupar com o que o homem pensa, com o que o homem diz, porque foi Deus quem nos chamou. Somos separados para o Evangelho de Deus não por homens, mas por Deus. E nós devemos procurar formas pedagógicas, carinhosas, fraternas de tratar uns aos outros, de tratar os problemas dos outros, de ajudar os outros também, sempre pensando no lado positivo, para depois trazer, se necessário, alguma correção. Existe, irmãos, uma ação divina na igreja no tempo de hoje, assim como também existiu uma ação divina na igreja de Corinto. Abra os seus olhos para a ação divina de Deus na igreja que é você, na igreja que sou eu. E venhamos sempre a nos lembrar do efeito da graça em nossa vida, para que isso nos fortifique e que nós venhamos a buscar a prosperidade integral da nossa vida, principalmente a prosperidade espiritual. E vamos sempre dar graças, demonstrar empatia através da oração, demonstrar amor através da oração, certo? Então, lembrando sempre que a nossa conduta no presente pode comprometer o nosso futuro e o nosso desejo é desfrutar do futuro na glória com o nosso Deus. Por mais falhas que existam, Deus está sempre disposto a perdoar e Ele nos chama ao arrependimento e à mudança de comportamento. Que venhamos então a meditar em tudo isso e estar dispostos a cumprir a vontade do nosso Deus sobre a nossa vida. Eu quero aqui terminar essa segunda lição e lembrar. Na semana anterior, na primeira lição, nós falamos em responder a mensagem, a carta de Paulo, né? Nós podemos responder o quê? Escreva uma resposta e vamos compartilhar isso no nosso grupo, ok? Um abraço a todos e em breve estarei colocando para vocês a lição de número 3. Fiquem com Deus.